Bom, Opa, prefeito, teve muita repercussão, acima de tudo, teve uma repercussão muito grande as entrevistas da terça-feira e de ontem lá na Band TV, na Rádio Bandeirantes da Band TV. A repercussão foi enorme, não é? Mas hoje, como é que está a situação de ajuda a Manaus e ao Amazonas? A coisa parece que está clareando, está melhorando. Porque o que às vezes é muito ruim, a gente pensa que não pode piorar e piora. Mas está melhorando já a situação aí, prefeito? Datena, a situação é crítica ainda, muito difícil. Nós dependemos da chegada de uma balsa que está no rio, está sendo monitorada sem. Aqui a gente não tem previsão de chegada, o horário. Aqui não tem. As intempéries do clima, do tempo, isso tudo dificulta. Ela está sendo monitorada, nós não conseguimos rastreá-la. As informações que eu tenho, na verdade, essas informações são do governo. Eu estive nesse momento, pela manhã já estive em duas unidades básicas de saúde, ainda na madrugada. Estive fazendo visitas às minhas bases do SAMU, as bases do oxigênio. Para que você tenha uma ideia, a gente tinha uma reserva para 10 dias e ontem foi. Nós atendemos hospitais federais aqui com o SAMU, o que a gente tinha da prefeitura, atendemos unidades do estado e nós temos oxigênio para rodar o SAMU. Estive nas bases hoje muito cedo. É, Fui dormir ontem 1 hora da manhã, 4 horas eu já estava na rua. E, e eu fui lá, nós temos oxigênio para hoje, para o SAMU. Inclusive eu já ampliei, tive também oficinas que tinham ambulância, já colocamos para rodar, mas vamos estar com das 52, só funcionava 25, nós vamos colocar mais 15 hoje, vamos ter 40 ambulâncias e vamos precisar de mais oxigênio. Mas nós temos para hoje. Chegou uma carga de 6 mil metros cúbicos, muito pequena. Para que você tenha uma ideia, a produção toda de Manaus, toda, ela é de 30 mil metros cúbicos. Chegaram 5, 6 mil metros cúbicos. A nossa necessidade é de 70 mil metros cúbicos a 75 mil metros cúbicos. Hoje o dia, se não chegar essa balsa, vai ser um dia muito difícil, mais um dia muito difícil. Porém, eu afirmo, nas unidades do Estado, porque eu também já estive na maternidade da prefeitura, está ok, nós temos uma reserva nos nossos asilos, a Fundação do Idoso, e aqui nós temos a nossa reserva para hoje nessas unidades da prefeitura, talvez até amanhã. Mas as unidades do Estado hoje ainda vão sofrer. Inclusive, as unidades particulares têm poucas horas de oxigênio, as que eu contactei. Ontem, dramaticamente, nós salvamos a beneficência portuguesa, só tinha mais 1 hora de oxigênio, conseguimos fazer umas incursões já 11 horas da noite. Eu estava ontem, 11 horas da noite, meia-noite, eu estava no cemitério da Atena. Voltei ao cemitério 5 da manhã para ver se estavam concluindo as obras que nós estamos fazendo. É um drama que nós estamos passando. É um dia de cada vez da Atena. Qual é a necessidade hoje de abastecimento de oxigênio de Manaus, não é, que representa o fluxo do estado do Amazonas? Qual é essa necessidade? Qual a capacidade de entrega dessa balsa que está indo aí do Rio de Janeiro? E esse oxigênio que vocês receberam, me parece que foi o oxigênio que ainda está no aeroporto, não chegou nas unidades que o Orestes acabou de falar. Deve ser essa remessa de Guarulhos. Mas qual a capacidade dessa balsa e o que precisa Manaus imediatamente? E aquela informação que ontem foi muito valorizada por todos os meios de imprensa, que o senhor deu de que a Venezuela poderia ajudar, e se a Venezuela vai ajudar mesmo. Olha, essa informação ela é da equipe de comando, de controle e comando, que tem o governo do estado à frente desse comando. Me contactaram com essa possibilidade porque é muito mais próximo chegar na Venezuela do que você ir para o restante do Brasil. Aqui é muito próximo a Venezuela, Boa Vista, a Venezuela. A fronteira está aqui a 950 quilômetros da Venezuela. Então, em aproximadamente 20 horas, se tiver na fronteira,
esse oxigênio chega aqui na cidade. Inclusive, eu estava, antes de fazer essa entrevista com você, de dar essa entrevista para você, eu estava contactando com umas empresas que vão trazer 300 mil metros cúbicos de oxigênio, porém, numa seguinte condição, são carretas. Elas vão demorar aproximadamente 10 dias para chegar aqui em Manaus, sendo bem otimistas. A nossa necessidade é diária. Vamos lá, para que você entenda, o Brasil entenda. Nós temos uma necessidade de 75 mil de 70 a 75 mil metros cúbicos em toda a rede, tanto municipal, estadual, federal, quanto a rede particular. A oferta que nós temos aqui de oxigênio é da metade. É da metade. Eu vou aproveitar a oportunidade, mais uma vez que você está me dando. Existe um monopólio da Athena, que precisa ser quebrado. A empresa que detém o monopólio sentenciou muitas coisas aqui. Exatamente, ela está sentenciando nesse momento. Infelizmente, eu alertei isso na semana passada, a gente vinha alertando, as empresas não podem ter, por exemplo, os hospitais particulares não podem ter as suas usinas particulares, são regras da Anvisa, são regras da ANS, isso tem que ser quebrado. E para nós tem sido esse monopólio uma sentença. Infelizmente, eu assumo a responsabilidade do que eu estou falando, porque eu estou vivendo com isso. A nossa necessidade aqui de logística é diferente do Brasil. E esse monopólio precisa ser acabado. Para que você tenha uma ideia, essa empresa ela consegue produzir entre 25 e 30 metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos diário, e as outras duas empresas que têm essa mesma... trabalham com o mesmo produto, produzem algo em torno de 3 a 5, as duas juntas. Por quê? Porque as regras impedem e limitam os concorrentes. Bom, é aí que está aparecendo um monte de coisa que tem estranha no Brasil. Quando deu aquela falha no Amapá de energia elétrica, se descobriu um montão de erro que tinha de empresa privada misturada com empresa governamental, porque o Amapá faz parte do sistema de produção de energia elétrica do Brasil. É ligado ao controle nacional de energia. Só Roraima que não é. E aí descobriu-se que uma empresa que faliu tinha passado para outra empresa, que passou para outra empresa e que, na realidade, é uma confusão que até agora não se explicou, porque deve ter gente grossa envolvida no negócio de energia elétrica. A mesma coisa com o oxigênio. Se todas as unidades da federação tivessem condição de produzir, mesmo que de forma emergencial, usinas aí de oxigênio que não dependessem dessa White Martins e das outras duas, a gente não estaria passando essa necessidade que está passando agora em Manaus. É que ninguém nunca pensou que ia faltar oxigênio no mundo, quanto mais em Manaus, mas no mundo. Não é? Quando começa a faltar o oxigênio, você vê essas barbaridades. Como é que pode uma empresa concentrar a maior produção de oxigênio, que é ínfima, perto daquilo que necessita hoje o Brasil por causa do coronavírus, e com mais duas outras empresas que produzem até mais do que ela. Mas como é que podem 3 empresas ter esse privilégio, ou pelo menos uma ter o privilégio de produzir oxigênio e nem ninguém mais? Se nem as unidades da federação podem ter, nessas unidades da federação, usinas emergenciais para a produção de oxigênio. Isso é um absurdo. Tem alguém levando aí, tem mutreta, tem coisa errada aí. Como é que essa White Martins domina a produção de oxigênio no Brasil? Por quê? Por algumas benesses que devem ter por aí. Precisa correr atrás para ver o que tem de coisa errada aí. Esse é o grande detalhe. Então, algumas feridas que jamais se pensou aparecer de uma forma geral e que estão aparecendo agora muito por causa da pandemia, nos Estados Unidos houve quase uma revolução civil, quebrando a democracia por causa da pandemia. E aqui estão aparecendo falcatruas, bandalheiras, o que roubaram. Lá no Rio de Janeiro, o Witzel está quase sendo preso por causa de roubo na saúde. O que roubaram na saúde, eu até disse, olha, político adora um contrato emergencial, porque no contrato emergencial ele tira as empresas que realmente querem servir o Brasil, servir os estados de uma forma correta e põe a empresa que ele quer e recebe o dinheiro que ele quer. O político recebe o dinheiro que ele quer, mas não acredito que isso vá acontecer com tanta gente morrendo. Quando nós entramos em emergência, nós e o mundo. Pois é que roubaram pra caramba com EPIs, roubaram pra caramba com
com todo tipo de produto relativo à Covid que poderia salvar vidas, roubaram pra caramba. Eu estava errado, eu não achei que o político poderia ser tão canalha assim, muita gente foi. Muita gente que merecia estar na cadeia e nem passou perto de estar na cadeia. Esse é o detalhe. O senhor queria falar alguma coisa, prefeito? Quero. A Prefeitura da Atena de Manaus, ela tem recursos em caixa, nós temos dinheiro para pagar, nós temos dinheiro para pagar oxigênio, nós temos dinheiro para comprar remédio, mas o que você falou é uma realidade. O remédio que eu comprava a R$ 1, uma unidade, agora estão me oferecendo a 3, 4, eu não vou fazer isso. Não tem como, esse não é o momento de ganhar dinheiro, eu tenho alertado e nesse momento é hora de salvar vidas. Eu tenho a responsabilidade de ter a boa gestão com o serviço público e a nossa dificuldade não é o recurso. Temos o recurso. O problema é a contratação. Mesmo que eu tenha um decreto de emergência, que eu tenha que dispensar a licitação, eu preciso ter a responsabilidade na contratação. E é isso que está acontecendo. Nós estamos tendo uma dificuldade. Agora eu estou conseguindo uma ajuda privada, que é muito mais rápido, muito mais fácil de você conseguir. Eu fiz ontem, naquela manifestação que eu fiz na TV com você, eu falava que as pessoas se preocupam com a árvore, mas se preocupam com os moradores. Muitas pessoas se mobilizaram, não chegou ajuda nenhuma, diga-se de passagem, porém, eu estou recebendo muitas manifestações nesse momento de ajuda. Então, vou fazer aqui algumas listas, passei em algumas unidades para saber como é que está o tratamento, fui pessoalmente, conversei com os pacientes, com os moradores, com os trabalhadores, ainda na madrugada, as pessoas chegam muito cedo aqui na fila, para serem atendidas nas unidades da prefeitura, e você vai nesse dia a dia fazendo o que você tem que fazer. Hoje, essa entrevista contigo, eu acho que já é o meu 12º, e aqui eu tenho 1 hora a menos que você aí. Nós temos 1 hora a menos aqui do que o horário de Brasília. Eu já estou eu acredito que na minha 15ª agenda do dia. Eu parei aqui nesse momento que eu tenho que atender, tem algumas entrevistas, e aqui eu estou no meu centro de controle e comando, onde eu tenho que fazer algumas ações direcionadas daqui. E eu estou diuturnamente empenhado em resolver os problemas, porém que tenhamos responsabilidade na hora de agir. Repito, Datena, me entenda, tudo que se refere aos serviços da prefeitura, nós estamos fazendo eles acontecerem. Nós temos, a prefeitura está dando a sua contribuição. Eu estou auxiliando também o governo do estado, o governo federal, porque esse não é o momento de partidarizar, não é o momento de brigar. Quando os políticos brigam, quem sofre é o povo. Esse é o momento de união, esse é o momento de nós lutarmos para salvar as vidas das pessoas que estão nos hospitais. Mais uma vez, agradecendo a sua oportunidade de falar para o Brasil, para Manaus, para o Amazonas e para o mundo. Fique em casa. As pessoas já não acreditam mais nem na política, nem nos políticos da Atena. Então, eu peço uma coisa para você que está me ouvindo, que é morador de Manaus, pelos médicos, pelos enfermeiros, pela sua família, pelos seus parentes, pelos auxiliares, pelos motoristas, pelas pessoas do administrativo que estão trabalhando, estão cansadas, fiquem em casa. Nós vamos passar por esse momento vai passar, mas nós precisamos que você fique em casa, mantenha o distanciamento. Ano passado foi decretado um toque, restrições, muitos políticos aproveitadores entraram em cena para derrubar o decreto do governador, e nós estamos sofrendo as consequências daqueles atos de insubordinação, muitos atos incentivados politicamente, e hoje muitas das pessoas que incentivaram aqueles atos lá, fazendo aglomeração, hoje pedem intervenção federal na saúde do estado e não ajudam a cidade de Manaus. Momento de política, depois desse momento, que se apurem as responsabilidades e punam os responsáveis, mas nesse momento é hora de união, é hora de você, aqui tem um ditado que diz, ciscar para dentro, para que nós possamos resolver os problemas da cidade de Manaus. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Acho que foi o Líbano que decretou um lockdown de 15 dias e 24 horas o sujeito tem que ficar dentro de casa, não pode sair. Até mercado tem que entregar comida. Os franceses decretaram um toque de recolher, acho que a partir de sábado,
a partir de 18 horas, 6 horas da tarde, para tudo. Ninguém pode sair da rua. Isso é um sinal claro que eles estão perdendo para uma palavra chamada vírus mutante, a variação do vírus. E já está comprovado aqui o que a gente já sabia por intuição. Naquela ocasião que eu entrevistei o Dória, e que o Dória perdeu a paciência comigo, e que eu infelizmente perdi com ele, porque ele disse que eu não era médico, eu falei que ele também não era, mas ele também não ouvia médico e nem cientista, porque ele faz o que ele quer. Eu perguntei, o senhor não vai fechar, não? Os caras já estão dizendo para o senhor ter algumas medidas restritivas, que podem salvar vidas. O senhor não está fechando por causa da política. Ele falou, você não é médico. Eu falei, você também não é. Se eu não sou, você também não é. Vai ouvir cientista e médico. E depois os cientistas e médicos me disseram aqui que aconselharam 3 semanas antes do segundo turno das eleições para que houvesse medidas restritivas, para que não incentivasse festa de fim de ano, porque se você dizia que estava tudo bem para a política, o cara ia aglomerar no Natal e no Ano Novo, como foi feito aqui em São Paulo e em boa parte do Brasil. As campanhas políticas foram cínicas no Brasil inteiro, deixaram tudo aberto, fizeram aglomeração, fizeram comício, fizeram ajuntamento em igrejas e daí por diante. Foi uma baderna política total, era gente que metia o pau no Bolsonaro, que não usava máscara e saía pela rua de uma forma errada, e fizeram igual ou pior. O Dória aqui, ele decretou plano vermelho, né, regressão para plano vermelho em São Paulo e foi viajar para Miami. Mas eu dizia para o governador, tem alguma coisa estranha aí, porque esse vírus está voltando no resto do mundo e na Europa. Foi por isso que eu perguntei para ele. Uma pergunta normal, que ele podia ter respondido normalmente, mas ele que normalmente não é grosseiro, foi grosseiro, e eu que normalmente sou grosseiro, também fui grosseiro com ele, me arrependi, porque eu não gosto de perder a paciência com o entrevistado de jeito nenhum, e que pese o que o cara esteja dizendo. Mas, olha aqui, como por intuição eu tinha razão. Ministério da Saúde foi notificado nessa quarta-feira pelo estado do Amazonas sobre caso confirmado de reinfecção por nova cepa variante da Covid. Claro que só podia ter alguma coisa diferente que estava causando um aumento de casos nos Estados Unidos e na Europa, em que pese o frio, porque não era proporcional ao aumento de casos, recorde atrás de recorde, a volta de casos só com frio. Mesmo porque esse bicho ele é resistente ao frio, mas resiste também ao calor e tal, então alguma coisa diferente estava acontecendo. O que é a coisa diferente? É a variação, é o vírus mutante. No Brasil já se sequenciou o vírus mutante de Manaus. Mas você acha que esse vírus mutante de Manaus só está em Manaus? Claro que não, já está no Brasil inteiro. E você acha que só tem o vírus mutante de Manaus? Claro que não, porque ontem ficou comprovado que a mesma variação do vírus do Reino Unido, que foi a primeira a ser sequenciada desse novo vírus, foi sequenciada nos Estados Unidos e não houve nenhuma relação de algum cidadão dos Estados Unidos e da Inglaterra para que o vírus mudasse nos Estados Unidos. Ele mudou na Inglaterra para essa variação, como mudou nos Estados Unidos para essa variação, sem que houvesse contato de algum cidadão americano ou inglês, um com o outro, vice-versa. Ele mudou no próprio país. O vírus está mudando, e se ele está mudando para outras cepas, dentro do próprio país, não precisa mais ter contato. Esse negócio de impedir viagem de um país para o outro não está adiantando mais, que o vírus está mudando dentro do próprio país. E é por isso que os cientistas começam a ficar preocupados, porque estão perdendo a mão. Esse vírus de Manaus não está só em Manaus, está no Brasil inteiro, você pode ter certeza. E o prefeito foi o primeiro a dizer aqui, o que está acontecendo aqui vai acontecer com vocês aí, hein? Ele foi o primeiro a dizer aqui. E hoje vem a notícia de que o Rio de Janeiro já está com o sistema público colapsado. São Paulo com hospitais públicos lotados, hospitais particulares lotados. O que nós estamos vendo em Manaus hoje, nós podemos ver imediatamente, quase que daqui a pouco, amanhã, mesmo porque não chegou a conta nem de eleições e nem de festas de fim de ano aqui ainda. Vai chegar. Vai chegar. Prefeito, o que mais a comentar que o senhor acha necessário?
mesmo porque o senhor tem uma pauta gigante aí para cumprir. A questão do monopólio, da nossa distância, eu tenho trabalhado muito isso, falado muito isso. Eu quero te agradecer que você tem dado o espaço que a gente precisa para se comunicar. Nós estamos aqui lutando, a Prefeitura de Manaus lutando, os serviços acontecendo, toda a equipe empenhada. E, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade e pedir à população que dê a sua contribuição, a sua colaboração, mantendo o distanciamento social, fazendo a higienização das mãos, usando máscaras e também o álcool. E estamos aqui para melhorar o atendimento e buscar solucionar os problemas da nossa cidade. Muito obrigado, Datena. Deus lhe ajude e ótimo dia dentro da medida do possível. Abraço grande, prefeito.